Boa noite, irmãos. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. Nós leremos 3 versículos. Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao 21. Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao 21. Jesus nos diz: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Amém. Meus irmãos, eu acho que o presbítero Valmir falou o suficiente e eu sou péssimo para me apresentar, mas gostaria então de deixar evidente aos irmãos a minha alegria e minha gratidão pelo convite. Fiquei muito feliz, amo muito esta igreja, amo muito o pastor desta igreja e sem dúvida é uma honra estar ao lado dele a fim de auxiliá-lo. Conto com as orações dos irmãos e os irmãos também contem com as minhas orações. Vamos ter uma palavra de oração mais uma vez. Curve a sua fronte. Louvamos-te, ó Deus, pela tua graça, pelo teu amor. E lhe pedimos agora, ó Pai, a despeito da nossa pecaminosidade, das nossas falhas e defeitos, a tua misericórdia. Lhe pedimos, ó Pai, que conforme a tua graça, conforme a tua compaixão, o Senhor fale conosco, por meio do teu servo, ó Deus. E que saiamos daqui edificados e estimulados a vivermos uma vida, ó Pai, em que o Senhor seja considerado como o nosso tesouro, como aquele que move as nossas emoções, afetos, os nossos esforços, ó Pai. Que, ó Deus, nós estejamos engajados e empenhados em servir-te e na expansão do teu reino, e que ao fazermos deste modo, façamos para a honra e glória do teu santo nome. Fale conosco, ó Pai, pois nós carecemos. E, ó Deus, derrama a tua unção, ilumina-nos, e que não sejamos meros ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Amém. Certo jovem bastante talentoso, graduou-se nas melhores faculdades dos Estados Unidos, com as mais elevadas honras. Este jovem se destacava em tudo o que fazia. Herdeiro de todas estas vantagens, ele tinha tudo para obter sucesso. Mas a luz vinda da cruz fez seus sonhos parecerem pequenos. E para a surpresa de todos ao seu redor, ele se afastou de todas essas vantagens e resolveu dedicar a sua vida para missões. Ele resolveu evangelizar os índios Aucas, do Equador. Índios estes que eram conhecidos por serem hostis, separados do mundo externo, muito violentos. A maioria de nós tem investido consideravelmente nosso tempo, dinheiro, em uma boa formação, a fim de termos uma boa profissão que nos traga uma vida financeira equilibrada, o que evidentemente não é errado. E o contexto de Jim Elliot não era diferente do nosso. As pessoas, quando ficaram sabendo que ele abriria mão de todas essas vantagens, de toda a sua perspectiva, de toda a sua possibilidade de ser um jovem rico, um jovem conhecido, quando Jim Elliot abriu mão de tudo isso, as pessoas não entenderam. E por incrível que pareça, começou a surgir algumas piadinhas, e Jim foi apelidado de Jim o Tolo. Jim, você é um tolo. Você abriu mão de tudo isso e agora está arriscando a sua vida para evangelizar. Provavelmente os índios tentarão te matar. Provavelmente isso não dará certo.
fique aqui, seja um pastor de uma igreja grande, não precisa fazer isso. E ele manteve a sua decisão e se dedicou para missões. A pergunta é, quanto a você, o que você tem feito para o crescimento do reino de Deus? Qual tem sido o seu tesouro? Com esta atitude, ficou evidente que o tesouro de Jim era um tesouro que não era da terra. Jim estava sendo estimulado, motivado por algo maior, por um sentimento que o movia, que era o reino de Deus. Este era o tesouro de Jim. E quanto a nós? E quanto a você? Para refletirmos, eu farei uma pergunta pessoal, espero que você não responda, mas reflita. Ou melhor, complete a frase. Eu estaria feliz e satisfeito se... Com que você completa? Você estaria mais satisfeito e feliz se casasse, tivesse uma vida financeira melhor, fosse curado de uma doença que lhe aflige? O que mais você almeja? Nós voltaremos a estas perguntas no final. Quanto ao texto que nós lemos, este nos ensina que há dois tipos de tesouro, da terra e do céu. Um é passageiro, o outro é eterno. E são as nossas disposições e atitudes que indicam qual dos dois é o nosso tesouro de fato. O primeiro tesouro que Jesus irá tratar é o da terra. Quanto a isso, Jesus nos alerta quanto ao perigo de depositarmos a nossa fé neste tesouro, devido à sua transitoriedade. Jesus então diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Pergunta: o que são esses tesouros? A que Jesus se refere? A palavra tesouro aqui no grego se refere simplesmente a um baú, a um recipiente onde é colocado coisas valiosas. Mas Jesus ele não está pensando neste tesouro, neste baú, no sentido literal. Tesouro aqui para Jesus é aquilo de mais precioso que temos, que controla nossas vidas e para a qual direcionamos nossos esforços. É o alvo que move nossas emoções e ações. É o nosso foco. É aquilo que dizemos que é a razão do nosso viver, da nossa existência. E quais são os tesouros da terra? Bem, eles podem ser finanças, relacionamentos, sejam esses relacionamentos conjugal, de filho para filho, de pai para filho, saúde, juventude, todas essas coisas podem ser consideradas como tesouros da terra, algo que nós almejamos. Em essência, esses tesouros não são pecaminosos. Você pode muito bem e deve orar para que Deus abençoe a sua família, para que você tenha um lar equilibrado, para que você tenha uma vida financeira equilibrada, para que você tenha saúde. Não é errado orar por isso. Esses são desejos bons, mas esses desejos bons podem se tornar desejos maus. Quando? Imagine um coração. Neste coração tem um trono. Neste trono está Deus. E é assim que deve ser. Fora deste coração você tem todos esses desejos: finanças, saúde, relacionamentos. E quando esses desejos se tornam desejos ruins, pecaminosos? Quando esses desejos entram em nosso coração e tomam o lugar de Deus e se assentam no trono que pertence ao Senhor. Daí nós começamos a orar, a buscar a Deus, não porque almejamos a Deus, mas porque almejamos as suas bênçãos. O Senhor passa a ser agora uma ponte que nos levará àquilo que mais almejamos, que não é Ele, mas as bênçãos dEle. E quando isso acontece,
esses desejos bons se tornam os nossos tesouros. Se tornam ídolos que tomam o lugar de Deus. John Piper, certa vez, diz: olhem para as igrejas, elas estão cheias. As pessoas buscam Jesus porque entendem que Ele é o médico dos médicos. Mas elas não o buscam porque o amam, porque Ele é o seu tesouro, mas porque elas amam a saúde. Elas buscam a Jesus porque os tem como o Senhor da prosperidade. Não porque elas amam a Cristo, mas porque amam o dinheiro. Devemos tomar cuidado quanto a isso. Mas quais são as implicações de guardarmos os tesouros da terra, de acumularmos para nós tesouros sobre a terra? Jesus irá dizer. Jesus diz: não acumuleis. E esta expressão no grego é uma expressão muito forte, pois quando há um advérbio de negação, não, mais um imperativo, esta expressão no grego significa uma proibição. Então repare, Jesus não está sugerindo, Ele não está dando a sua opinião, Ele está lhe proibindo. Ele está dizendo: eu proíbo vocês de acumularem tesouros sobre a terra. É uma ordem, é uma proibição. Eu digo a vocês, com a autoridade que me foi dada, não acumuleis tesouros sobre a terra. E você diz: mas por que, Jesus? Por que não? Qual o problema disso? E ele lhe explica. Primeiro, não acumuleis tesouros sobre a terra, porque eles são instáveis. A traça e a ferrugem corroem. Isso aponta para uma perda gradual, algo que é essencialmente instável. Exemplo, a saúde. Possível, na maioria das vezes, você não a perde de uma hora para outra. Isso é gradual. À medida que você vai envelhecendo, a traça e a ferrugem vai corroendo a sua saúde, e você vai perdendo-a gradualmente. A juventude, você vai perdendo-a gradualmente, traça e a ferrugem corrói. Jesus vai dar outro motivo para que não acumulemos tesouros sobre a terra. E o segundo motivo é porque eles podem ser tirados de nós de forma abrupta. Ele diz: onde ladrões escavam e roubam. Um ladrão não liga para você dizendo: olha, às 11h30 eu vou passar na sua casa para levar a geladeira nova que você comprou. Não. É algo abrupto. Você não espera. Ele não avisa. Então Jesus está dizendo: olha, esses tesouros da terra, eles podem ser perdidos também de uma forma abrupta, sem que você espere. Você coloca a sua fé neles, o seu foco é esse tesouro da terra, e de repente você o perde. Isso lhe traz desespero. Quando houve um problema na economia dos Estados Unidos, muitas empresas faliram e muitos empresários se suicidaram. Porque aquilo era o tesouro deles. Era a razão da existência daquelas pessoas. Quando eles perderam de uma forma abrupta, já não havia mais razão para viver. Boa parte deles se suicidaram. Finanças, relacionamentos, saúde, juventude, são bênçãos. São coisas boas. No entanto, esses desejos bons podem se tornar pecaminosos, como já dissemos. Quando? Quando ganham status de tesouro. O modo de verificarmos isso é identificarmos a diferença entre pesar e desespero. Quando perdemos essas coisas, como nós reagimos? É normal que você sinta um pesar quando você descobre que está doente ou que um ente querido está doente. É normal. É normal que você sinta pesar quando as coisas na área financeira não vão bem. Mas, como cristãos,
não é normal quando isso nos traz desespero. Porque esse não deve ser o nosso tesouro. O nosso tesouro deve ser Cristo, e Ele nos é suficiente. Jesus fará então um contraste. Ele irá mostrar que, ao contrário dos tesouros da terra, os tesouros dos céus são perenes, são estáveis, são eternos. Ele diz no versículo 20, mas, ou seja, ao contrário disso, ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Pergunta: quais são esses tesouros que podemos ajuntar nos céus? Seriam obras que nos garantiriam a salvação? Claro que não. Somos salvos pela graça, pelos méritos de Cristo, pela obra de Cristo. Seriam esses tesouros dos céus galardões celestiais? Também não, porque o texto aqui ele não tem uma ênfase escatológica, não está falando da doutrina das últimas coisas. Tesouros no céu faz aqui um contraste com os tesouros da terra. São duas dimensões diferentes. A dimensão material, tesouros da terra, e a dimensão espiritual, tesouros no céu. Acumulamos tesouros celestes, ou seja, bênçãos espirituais, quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós nos deleitamos nele. Isso vai ficar mais claro quando nós lemos o contexto deste texto. Quando nós percebemos que Jesus irá fazer um contraste, tendo outras ideias. Por exemplo, versículo 16 e 18 do capítulo 6. Jesus diz: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Pense aí em duas colunas, tesouros da terra, tesouros do céu. E como nós encaixamos esse versículo nessas duas colunas? Primeiro, tesouros da terra é a fama. Jesus mostra aqui que os fariseus, eles queriam ser reconhecidos. Eles queriam ser vistos como pessoas santas. Por isso desfiguravam o seu rosto, para que as pessoas vissem e dissessem: olha como este homem é piedoso. De certo ele jejuou. E eles teriam então a fama. E a fama era a recompensa que eles buscavam. Esse é um exemplo do tesouro da terra. E o que é tesouros dos céus? Fazendo um contraste nesta passagem, Jesus diz: quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, não deixa transparecer isso, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai. E em secreto, sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Faça as coisas para buscar a recompensa de Deus, não o reconhecimento dos homens. Jejuem, e que seu jejum seja uma expressão de fome, mas fome por Deus, fome de Deus. Faça as coisas na igreja para não ser reconhecido pelos homens, mas para receber a recompensa de Deus que vem em secreto. Busque comunhão íntima com Deus. Tenha fome e sede de Deus. Jejuar é dizer: eu preciso mais de Deus do que o alimento que eu ingiro. Pois não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Deus me é suficiente. Um outro exemplo ainda no contexto. Lembre das duas colunas, tesouros da terra e tesouros do céu. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores,
Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus não está dizendo que você não pode ser rico, mas ele está dizendo que a riqueza não pode ser o seu senhor, não pode ser o seu ídolo, o seu tesouro. E como nós podemos colocar este versículo 24, nessas duas colunas? Primeiro, nós temos aí o dinheiro versus serviço. Quando você usa o dinheiro para ostentar, quando você usa o dinheiro a fim de ser reconhecido, quando você tem o dinheiro como fonte de satisfação, você está procurando para si tesouros da terra. Mas há um modo de você usar o seu dinheiro para a glória de Deus. E deste modo você estará ajuntando tesouros no céu. Como? Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, a partir do versículo 17. Primeira Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Acompanhe a leitura. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, tesouros da terra, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. O que Paulo está dizendo é que à medida que você doa, que você ajuda o seu próximo, você está acumulando. À medida que você subtrai o seu dinheiro, você está adicionando, somando tesouros nos céus. Certa vez, um homem convertido perguntou a Lutero: eu me converti e agora o que eu faço? O que eu devo fazer? Lutero respondeu: qual a sua profissão? Ele disse: sapateiro. Ele falou: então, faça o melhor sapato e venda-o por um preço justo. E com aquilo que sobrar, ajude o seu próximo. Isso é trabalhar para a glória de Deus e ajuntar tesouros nos céus. Calvino dizia que todo rico tem um compromisso com o pobre, tem um compromisso de ajudar o pobre. Aí você diz: ufa, ainda bem que eu não sou rico, logo não tenho compromisso algum. E Calvino continua: todo mundo é rico em relação a alguém. Você sempre vai encontrar alguém que é mais pobre que você. E se você não tiver nada para oferecer em termos financeiros, Calvino diz: ofereça então as suas orações. Não deixe de orar por esta pessoa. Tesouros da terra, tesouros sobre a terra e tesouros nos céus. Fama, tesouros sobre a terra. Buscar o reconhecimento, a vontade de Deus, tesouros nos céus. Dinheiro, quando você usa para benefício próprio, quando ele se transforma em seu senhor, isso são tesouros sobre a terra. Mas quando você o doa, quando você ajuda o seu próximo, você está juntando tesouros nos céus. Mas quais são as implicações de guardarmos os tesouros nos céus? Jesus diz: eles são perenes. A traça não corrói, nem a ferrugem, e ladrões não podem roubar. Ninguém vai tirar isso de você. Eles jamais podem ser tomados de nós.
Esses tesouros podem ser entendidos como a comunhão com Deus, que nos traz alegria, paz que excede todo entendimento, a suficiência em Deus. Essas bênçãos de Deus são incircunstanciais. Saúde, juventude, riquezas são coisas transitórias, ou algo que pode nos faltar. No entanto, a presença, o cuidado, o consolo e a esperança que temos de sermos glorificados, de sermos levados para os céus, onde o Senhor irá enxugar todas as lágrimas, isso nos motiva, isso nos traz paz, isso nos traz alegria, isso nos faz com que passemos de cabeça erguida pelas tribulações. Salmo 73, Asaf diz assim: eu invejava a prosperidade dos ímpios. E a palavra prosperidade no hebraico é shalom. Ele está dizendo, eu invejava a paz dos ímpios. Aquela paz que o Senhor me prometeu, o Senhor deu para um ímpio, para alguém que não lhe serve. Eu olho para os ímpios e percebo que eles têm pele lustrosa, que eles têm os melhores convênios. E ele cita uma expressão muito interessante, ele diz, os ímpios não partilham das canseiras dos mortais. Eu sempre lembro disso, que enquanto nós estamos no trânsito, tem um ímpio passando de helicóptero. Ele não partilha das canseiras dos mortais. E Asaf continua, eles têm fama. Quando eles falam, as pessoas bebem as suas palavras. Tem tanta pessoa na mídia que não tem uma vida moral reta, mas tudo que ela diz, as pessoas param para ouvir. E Asaf diz, quanto a mim, sou todos os dias castigado, afligido. O que adiantou eu lavar as minhas mãos na inocência? O que adiantou eu servir a Deus, se eu não tenho essas coisas? E aí no versículo 17 do Salmo 73, ele diz, até que eu atinei com o fim dos ímpios. Eles serão totalmente destruídos, cobertos de horror. Quanto a mim, o Senhor guia os meus passos, segura a minha mão direita. E no versículo 26 ele diz, quem eu tenho no céu? Não há outro que eu tenha prazer na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleça, Deus é a minha herança para sempre. Ainda que eu tenha temores internos, tristeza, ainda que eu tenha problemas da minha carne, doença, Deus é a minha herança para sempre. É Ele que segura a minha mão direita, que não me deixa cair. Esse é o meu tesouro. Ainda que eu perca tudo, eu não perdi nada, porque o meu tudo é o Senhor. Um homem viveu essa verdade. Horatius Spurgeon, um crente presbiteriano, perdeu boa parte de seus bens no grande incêndio de Chicago em outubro de 1871. Ele então iria viajar com a sua esposa Sara e com suas 4 filhas. Pediu para que elas fossem na frente e ele as encontraria. Mais tarde, passou alguns dias e ele então recebe um bilhete de sua esposa. Salva, porém, só. Perdeu seus bens e agora ele perdera suas 4 filhas no naufrágio. Aquele homem foi encontrar com a sua esposa. E quando ele estava no navio, o comandante disse, olha, foi mais ou menos que o navio se chocou com outro navio, naufragou e suas filhas morreram. Foi mais ou menos nesse lugar. E ele, com muito pesar, mas sem desespero, ele começou a compor um dos hinos mais belos. Ele começou a escrever, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Por mais que eu sinta pesar,
Por mais que eu esteja abatido, entristecido pela perda das minhas filhas, eu sei que Cristo me é suficiente e que Ele é o meu tesouro. Ele é a razão do meu viver. Eu ainda posso ser feliz, porque é o Senhor que me sustenta. Paulo viveu essa verdade. Filipenses 4, versículo 11 e 13. Filipenses 4, versículo 11 ao 13. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas usam este versículo, o versículo 13, fora de contexto. Eu quero algo e eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas o que o versículo está dizendo é que, independente das circunstâncias, seja de abundância ou de escassez, podemos tudo porque é o Senhor que nos fortalece. É Ele que nos faz passar pelas necessidades. Mesmo que os tesouros da terra se findem, nós sabemos que a nossa vida não está baseada nessas coisas transitórias, mas em Deus, que é o nosso tesouro perene, que é o tesouro, o nosso tesouro de fato. Mas há algum fator revelador daquilo que de fato é o meu tesouro? Ou seja, há como eu saber se o meu tesouro tem sido se eu tenho ajuntado tesouro sobre a terra ou no céu? Sim. Pois aonde estiver os nossos maiores interesses e prioridades, ali estará o nosso tesouro. É o que Jesus diz. Jesus vai nos mostrar que os tesouros revelam os nossos interesses. Jesus diz, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Não há uma terceira opção. Ou o seu tesouro é da terra, ou do céu. Ou você ajunta tesouro sobre a terra, ou você ajunta nos céus. Não há uma posição de neutralidade. Olha, eu não faço nenhuma coisa nem outra. Não. Ou é um ou outro. Nós direcionamos os nossos sentimentos e esforços para aquilo que mais estimamos. Se você deixa de vir à igreja para assistir a final de um campeonato, você está dizendo qual é o seu tesouro naquele momento. Você está dizendo que ama mais o seu time de futebol do que estar na presença de Deus na igreja. Um exemplo que eu gosto muito é do Jack Sparrow. Vocês conhecem. Jack Sparrow é um pirata. Não é? Como qualquer história de pirata, nós temos alguns elementos. Todo pirata precisa do quê? De um navio. Ele está em busca de um tesouro. Mas para achar esse tesouro, ele precisa de um mapa. E para se direcionar com o mapa, ele precisa de uma bússola. Muito bem. Nota 10 para vocês em histórias de piratas. Agora, Jack Sparrow tem todas essas coisas. Ele tem um tesouro. Estou pensando no primeiro filme. Ele tem um tesouro. Ele tem um navio, o Pérola Negra. Eu assisti bastante esse filme. Mas a bússola do Jack Sparrow, ela é diferente. Vocês lembram? Ela é diferente de todas as bússolas. Porque ela aponta para aquilo que ele mais deseja. E o que o Jack Sparrow mais deseja? O tesouro, óbvio. Ele é ganancioso. Mas aí no decorrer do filme ele conhece a mocinha. E aí o coração dele começa a mudar. Aí tem uma cena em que eles começam a brigar, aquelas lutas de espada, e a mocinha está em perigo.
E Jack agora já sabe para que lado está o tesouro. Está para a esquerda, mas a mocinha está do lado direito, em perigo. E aí ele fica sem saber o que fazer. Ou ele salva a mocinha, ou ele tem acesso ao tesouro. Então ele pega a bússola. Quando ele abre a bússola, adivinhe, para onde a bússola aponta agora? Para a mocinha. Porque ela agora é o seu tesouro. Jesus está dizendo, você sempre vai se direcionar para aquilo que você mais almeja. O seu coração, suas ações, seus investimentos serão sempre direcionados para aquilo que de fato é o seu tesouro. Se o seu tesouro for o reino de Deus, você será direcionado para as coisas de Deus. Se o seu tesouro for qualquer outra coisa que não seja do reino de Deus, você terá como foco da sua vida, como razão de viver essa outra coisa. Se o seu tesouro for o reino de Deus, seus esforços serão direcionados ao reino, na busca em agradar a Deus, obedecendo aos seus mandamentos, amando a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, amando o seu próximo como a você mesmo, buscando a santificação, se propondo a falar de Deus para aquelas pessoas que não conhecem. E você fará isso, porque nisso estará o seu deleite, a sua alegria. Porque é isso que é o seu tesouro. Você é motivado por um amor ao reino de Deus. A sua alegria está em fazer as coisas de Deus. Nós vemos isso como exemplo muito nos Salmos. Salmo 42. O que o salmista diz lá? Salmo muito conhecido, Salmo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Este homem está ansioso para ir ao templo e adorar a Deus. Os seus sentimentos se direcionam para que tesouro? Para um tesouro no céu. Salmo 63. O salmo é nos dito que é um salmo de Davi quando no deserto de Judá. Ou ele estava sendo perseguido por Saul ou por seu filho Absalão. Os estudiosos discutem quanto a isso. Mas o fato é que ele não estava no deserto tirando férias. Ele não estava lá no deserto pegando um bronze. Ele estava fugindo. As coisas não estavam fáceis. E o que ele diz nesse salmo? Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. A tua graça é melhor do que a vida. Eu fico imaginando ele vendo o deserto, a terra seca, árida, e ele diz, eu tenho sede, mas não é de água, não. Eu tenho sede do Senhor. Eu tenho sede de Deus. Salmo 130. Versículo 6. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. A minha alma
anseia pelo Senhor. Somente um homem que entende que o seu tesouro é a comunhão com Deus, que o seu tesouro são bênçãos espirituais, pode escrever isso. Este louvor, esta expressão de anseio por Deus, só pode ser dita por nós quando de fato o nosso tesouro for a comunhão com Deus. E aí nós diremos isto de coração. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma anseia pelo Senhor. E quais as implicações práticas, consequentes do tesouro que estimamos? As nossas disposições nos mostram qual é o nosso tesouro e também qual é o nosso Senhor, para quem vivemos. No versículo 24 nós lemos que nós não podemos servir a dois senhores. Se o teu desejo for para Deus, para ter comunhão com Ele, Ele é o teu Senhor. Se o teu desejo for qualquer outra coisa, e esse desejo que você tem sobrepuja a comunhão com o Senhor, então isso se tornou um ídolo, se tornou um senhor da sua vida. Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Se o Senhor não reinar, alguma outra coisa há de reinar em nossos corações. Já havia sido um choque para as pessoas em saber que Jim Elliot havia abandonado todas as suas vantagens para ser um missionário. Mas estas pessoas se deparariam com um choque ainda maior. Após várias tentativas de contato e trocas de presentes entre os índios, entre os missionários e os índios, no dia 8 de janeiro de 1956, a esposa de Jim Elliot e as esposas de seus 4 amigos que estavam auxiliando na evangelização dos índios, elas aguardavam ansiosas por notícia do contato que eles fariam com a tribo indígena. Horas se passaram. Nenhuma notícia. Elas começaram a ficar preocupadas. Elas estavam do outro lado da selva, então decidiram avisar as autoridades. E quando as autoridades foram avisadas, eles encontraram os corpos dos 5 missionários lançados a um rio. Eles haviam sido mortos violentamente pelos índios. Eles tinham armas de fogo para se defenderem dos animais, mas não usaram contra os índios, não dispararam. Seus corpos estavam perfurados por flechas e lanças. E sem dúvida, aquelas pessoas que o havia chamado de tolo, disse realmente ele era um tolo. Tinha tantas vantagens aqui nos Estados Unidos, foi parar no Equador, e olha o fim dele. Jim seria de fato então um tolo, por ter tomado esta atitude? A esta pergunta, Jim Elliot a respondeu através de uma de suas anotações em seu diário. Nas páginas manchadas de sangue, a sua esposa leu: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter. Ele não poderia reter a sua vida ou suas vantagens, pois eram transitórias. Mas ele abriu mão, porque o seu tesouro era um outro tesouro. A comunhão com Deus, a paz que excede todo entendimento, essas coisas não poderiam ser tiradas de Jim. As esposas desses missionários, apesar da grande dor que sofreram, decidiram continuar com a missão. E algum tempo depois, elas foram bem-sucedidas na evangelização dos Aucas. A tribo foi evangelizada, e alguns anos mais tarde, o assassino, um dos envolvidos no assassinato de Jim Elliot, agora um líder da igreja indígena, convertido ao Senhor, ele batizou a filha de Jim Elliot no mesmo rio
em que ele tinha morrido. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Qual tem sido a sua maior preocupação? O que mais você almeja? Quais têm sido suas prioridades? Complete a frase. Eu estaria mais feliz e satisfeito se, com o que você completou a frase, eis aí o seu tesouro. Saiba que somente em Cristo, somente na comunhão com Deus, nós temos um tesouro perene, que não pode ser tirado ou influenciado pelas circunstâncias. Os tesouros da terra são passageiros, os tesouros dos céus são eternos. E os nossos interesses revelam qual é o nosso tesouro. Oremos. Louvamos-te, ó Deus, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua palavra que nos mostra, ó Pai, que o nosso tesouro deve ser o Senhor, ó Deus. Ó Pai, perdoa-nos, pois passamos boa parte de nossas vidas acumulando tesouros sobre a terra. E, ó Deus, pecamos quando esses tesouros se tornam o foco de nossas vidas. Quando esses tesouros se tornam ídolos que penetram em nossos corações e tomam o teu lugar. Perdoe-nos, ó Deus, por isso. Ó Pai, e pela tua graça, pela ação do teu Santo Espírito, limpa o nosso coração. Retira de nós, ó Deus, tudo aquilo que não lhe agrada e direciona-nos para o teu reino. Faça, ó Pai, com que busquemos o teu reino, primeiramente, sabendo que quando assim fazermos, as demais coisas nos serão acrescentadas. Ó Deus, que é exemplo do salmista, de Horatius Spurford e de tantas outras pessoas, ó Pai, nós digamos de coração e sem hipocrisia que o Senhor é o nosso tesouro. E que mesmo que sejamos tomados por dores diversas, mesmo que sintamos pesar, nós possamos dizer que somos mais felizes contigo, ó Deus. Pois o Senhor é o nosso tesouro, o Senhor nos é suficiente. Ó Deus, que assim como o Pai tem prazer no Filho, e o Filho tem prazer em fazer a vontade do Pai, nós sigamos este exemplo de Cristo Jesus e busquemos o nosso prazer em Deus e nas coisas de Deus. Que investamos nosso tempo, nosso dinheiro no reino de Deus, mostrando, ó Pai, que de fato o Senhor e o teu reino é o nosso tesouro. Abençoa-nos, ó Deus, aplica, ó Deus, esta palavra aos nossos corações e que ela esteja arraigada e que a usemos em momento propício e que sejamos direcionados por este ensino. É o que nós lhe pedimos, confiados tão somente em Cristo Jesus, nosso Salvador, Senhor e o nosso tesouro. Amém.